Liberdade, igualdade, fraternidade. 3 palavras que soam como promessas de um futuro melhor. Mas e se te disserem que estas palavras também justificaram uma revolução sangrenta? A Revolução Francesa, em sua essência, visava libertar o povo. Mas, à medida que o sangue foi derramado, a verdadeira pergunta surgiu: liberdade para quem? No final do século XVIII, a França era uma nação à beira do colapso. A nobreza gastava sem limites, enquanto camponeses e trabalhadores urbanos mal conseguiam se alimentar. O país estava atolado em dívidas. A guerra americana e o luxo da corte de Versalhes eram os principais culpados. Luís XVI não sabia como lidar com a crise econômica e o povo já não aguentava mais. Em 1789, a fome e o desespero se tornaram uma revolução. O povo, cansado de ser ignorado, se levantou. E a Assembleia dos Estados Gerais é convocada. Assim, o terceiro estado, camponeses e burgueses, toma a frente. Com isso, a queda da Bastilha acontece em 14 de julho de 1789. Um marco simbólico da luta contra a tirania. A Bastilha foi tomada, a nobreza foi derrotada, a revolução estava em marcha. Nos primeiros momentos da revolução, a esperança tomava conta. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão trazia um novo ideal: a liberdade para todos. O povo parecia finalmente ganhar sua chance. A monarquia constitucional é instaurada. Luís XVI é forçado a aceitar uma nova ordem, mas sua posição se enfraquece. Mas a revolução tem o poder de mudar tudo. E a liberdade prometida logo enfrentaria suas próprias contradições. Com a queda da monarquia surgiram outros problemas. A luta agora era contra os próprios aliados da revolução. Quem realmente poderia ser considerado um inimigo? O que se seguiu foi um período sombrio. O terror. A revolução, que começou com ideais de liberdade, agora precisava combater os inimigos internos. Robespierre e os jacobinos assumem o controle, e a guilhotina vira um símbolo de uma nova ordem. Robespierre institui a lei dos suspeitos. Qualquer um poderia ser acusado de ser contra a revolução e ser executado. Maria Antonieta, nobres e até outros revolucionários são mortos. E o terror se espalha por Paris e pela França. Em 1794, a roda da revolução girou mais uma vez. Robespierre, que liderou o terror, agora é guilhotinado pelos próprios revolucionários. A revolução agora se devora. O diretório assume o controle, mas a instabilidade continua. Surge então Napoleão Bonaparte, um líder militar que promete restaurar a ordem. E em 1799 ele dá um golpe de estado e se torna imperador da França, encerrando um ciclo revolucionário. A revolução que começou para acabar com a monarquia agora estabelecia um novo tipo de tirania, mas dessa vez o tirano seria a figura de Napoleão, o imperador. Entre todos que foram alvos da revolução, uma das maiores vítimas foi a fé. O novo regime prometia liberdade, mas não para a igreja. Em poucos anos, padres foram perseguidos, igrejas foram saqueadas e a França tentou apagar Deus de sua história. O clero era o maior proprietário de terras na França, mas
o governo revolucionário confiscou tudo, prometendo vender as terras para financiar um novo regime. Assim, padres passaram de líderes espirituais a inimigos do Estado. Os revolucionários justificavam suas ações dizendo que a igreja era cúmplice da monarquia. Mas para o povo, o que antes era sagrado, agora era tratado como propriedade do governo. A igreja deveria servir ao novo governo e não a Deus. Os padres que se recusaram a assinar o juramento foram perseguidos, presos e guilhotinados. Relíquias cristãs são destruídas e igrejas viram quartéis ou prisões. Em apenas 3 dias, mais de 200 padres perderam suas vidas. A França, que já foi chamada de filha primogênita da igreja, agora assassinava seus próprios pastores. A revolução queria apagar o passado e criar uma nova religião, a razão. Mas será que a razão pode substituir a fé? Para muitos, a nova doutrina trouxe apenas o vazio. Na região de Vendée, camponeses católicos se revoltam contra a revolução. Mas o governo responde com um dos piores extermínios em massa contra a igreja. Mais de 300 mil pessoas. Eles lutaram por sua fé e pagaram com a vida. Em 1801, Napoleão assina um acordo com o Papa para restaurar a igreja na França. Até hoje, a Revolução Francesa marca o início da secularização na Europa. A Igreja de Cristo sobreviveu, como dizia o próprio Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas a Revolução Francesa deixou uma cicatriz profunda na história da fé. O novo regime falava em liberdade, mas não para Deus. A Revolução Francesa, que se iniciou com promessas de liberdade, igualdade e fraternidade, acabou criando um novo tipo de opressão. A liberdade de fato foi conquistada, mas em seu lugar, uma nova classe dominante surgiu, os revolucionários e depois Napoleão. A revolução não foi apenas uma luta contra a tirania, mas uma luta pelo controle da liberdade. E quem destina o poder de decidir quem era livre foi quem segurou a lâmina. Mas a pergunta que não quer calar: será que realmente a França foi liberta?